Hello, Poppers! Olha só, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, sem amor eu nada seria, sem a caridade eu nada seria. Ok, o que Paulo quis dizer com isso? Será que a gente precisa de muito para poder trazer essa caridade do dia a dia na nossa existência? Fica comigo que a gente vai resolver essa pergunta assim, ó, rapidinho. Chama a vinheta, produção! Muito bem, pessoal. Olha só que assunto que a gente tem trazido com certa frequência. Se você parar para prestar atenção em todas as nossas narrativas, aqui nessa grande família que é o Espírita Pop, que todos nós fazemos parte, a gente sempre fala um pouquinho sobre a caridade. Mas às vezes, em nossas conversas, né, quando a gente está trocando um pouquinho, batendo aquele papo, entre a nossa roda de amigos, as pessoas do nosso convívio, a gente acaba se perguntando: será que eu preciso de muita coisa para poder praticar a caridade? Eu não consigo botar a caridade no meu dia a dia, a caridade para mim ainda é algo distante. A gente acaba ficando com esses receios. Mas na realidade não. A caridade ela é outra realidade dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. O que a gente precisa entender? Para a gente poder expressar o movimento de caridade do nosso dia a dia, nós precisamos apenas de duas coisas essenciais para colocar em prática. A primeira é amor no coração e a segunda é vontade. Olha só, não fica bem mais acessível quando a gente pensa assim? Porque nós vemos vários movimentos onde tem uma entrega, né, no caso de alimentos, de roupas, de cobertores, né, de itens da nossa necessidade básica mesmo, que a gente precisa para poder sobreviver, desses grandes movimentos que acolhem, que se solidarizam com os nossos irmãos que têm essas necessidades, para a gente conseguir suprir, né? E muitos de nós não estão em condições de contribuir com esses movimentos, não estão em condições de contribuir monetariamente, não tem uma roupa que possa servir para encaixar num desses movimentos, algo nesse sentido, e tá tudo bem. Porque Jesus orienta a nós que a gente viva com amor e expressando o nosso amor diariamente. Então não existe uma barreira de impedimento. Quem coloca essas barreiras de impedimento acabam sendo nós mesmos, a nossa cabeça, que diz que nós precisamos atingir o mirabolante, né? Atingir o máximo para conseguir se entregar no movimento da caridade, quando na verdade não é bem assim. Nós expressamos a caridade pura, a caridade verdadeira de Jesus Cristo em todos os momentos onde nós abnegamos, ou seja, nós nos deixamos um pouquinho de lado para olhar para o outro. E ter esse olhar, ele pode ser promovido de várias formas, tanto pela expressão do sentimento, quanto por ouvir alguém que está em sofrimento, por lembrar de algum amigo que a gente não conversa há muito tempo, ir lá, trocar uma ideia, chamar, mandar aquele áudio: oi, tô com saudade, sonhei contigo essa noite, vamos tomar um café, vamos se encontrar? Como é que a gente pode se reunir? Sabendo que tem uma pessoa que não está muito bem de saúde, né? Isso acontece, é natural da nossa vivência. Nossa saúde ela vai oscilar, né? Ir até lá, fazer uma visita para a pessoa, se você tiver condição, ou até mesmo entrar em contato para dizer: olha, eu lembrei de você. É ver um animalzinho na rua e se compadecer daquela realidade e olhar para ele realmente. Se der, faz um carinho. Se não der para fazer um carinho, conversa com o animalzinho, que você já percebe, né? Eu gosto muito desse movimento que tem, principalmente com os animaizinhos na rua, que a gente já começa a falar meio fofo com eles, sabe? E eles já vão balançando o rabinho, já dá para ver que muda a realidade daquele animalzinho em poucos segundos que nós paramos um pouquinho de olhar só para nós, né? Que a gente deu esse movimento de abnegação, ou seja, de se colocar um pouquinho de lado para olhar para o que está acontecendo na nossa volta. Paulo nos trouxe alguns itens importantes sobre a caridade e tá aqui, ó, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: a caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não temariria nem precipitada. Não se enche de orgulho, não se desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e nem se irrita com nada. Não faz más suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera
e tudo sofre. E por que a caridade traz todos esses aspectos? Porque quando a gente inicia nesse movimento da caridade do dia a dia, que é a gente conseguir parar um pouquinho para olhar para o lado, nós nos fortalecemos não só como espíritos imortais, mas também como seres humanos encarnados, né? Que tem uma rotina, que tem os seus desafios, que tem as suas demandas, mas que olha para o outro com um olhar atento e um olhar amoroso. Eu gosto de pensar que Jesus era um ser analítico, no sentido de, pensa, ele criou este planetinha redondinho, né, azulzinho maravilhoso, que você sabe que eu amo de paixão. Ele criou esse planeta, então ele tinha acesso a nós como se nós fôssemos um livro aberto. Jesus nos lia naturalmente, era algo inerente dele. E eu gosto de pensar que ele era analítico nesse sentido, pois ele sabia exatamente o que falar, como falar e quando falar. Eu trago isso para a nossa realidade hoje. Vamos parar para pensar. Quantas vezes nós utilizamos da própria impulsividade que nós temos, causada pela impaciência? Olha aí, olha o que Paulo falou, a caridade é paciente. E nós, no nosso movimento de impaciência, usamos, né, a nossa impulsividade para se enfiar no assunto, cortar a pessoa que está falando, ou não deixar a pessoa terminar a sua narrativa completa para poder dar uma opinião, se a pessoa pediu, né? A gente já vai logo indo na frente, logo dizendo e fazendo acontecer, e nós esquecemos que quando Paulo fala que a caridade ela é paciente, é para que nós saibamos ouvir também o que está acontecendo na realidade do outro. Isso não precisa muito de nós. Para que a gente consiga fazer isso, não tem uma grande exigência de nós, a não ser o autocontrole. Então, para pensar, Jesus nos ensina isso na prática. Se você começar a estudar o Evangelho do Cristo, pegar mesmo aqui, ó, pega o Evangelho segundo o Espiritismo aí, tem PDF na internet, tem fácil acesso para você conseguir ler, e olha como é que era a história de Jesus. Jesus no dia a dia. Jesus no dia a dia é a caridade no dia a dia. Pois ele nos mostra, ele nos orienta em como a gente pode praticar essa caridade com outra pessoa que está do nosso lado. Então a paciência ela faz parte desse movimento. E nós temos um grande desafio a ser vencido com a paciência, não é mesmo? Nós já conversamos aqui no Espírita Pop com aquele questionamento de você tem paciência, você é uma pessoa paciente? Se você não viu esse programa, procura aqui do ladinho que tem esse programa para você refletir um pouquinho sobre a paciência. E voltando para o nosso movimento de caridade na nossa rotina, vamos pensar no mundo digital? Vamos pensar em onde nós estamos hoje? Antigamente, nos tempos antigos, eu que sou jovem há mais tempo, eu acabei pegando esse tempo, né? Que é o tempo da carta, o tempo da correspondência, o tempo que a gente não tinha o acesso à informação como nós temos hoje. E nós estamos mergulhados nesse acesso à informação. Uma forma da gente praticar a caridade no nosso dia a dia é entendendo que tudo que nós passamos adiante nas redes sociais, né, sejam elas quais forem, nos meios de comunicação virtuais, tudo que a gente passa adiante que pode vir a prejudicar alguém não está dentro da caridade. Porque a caridade tem a proposta de auxiliar, de melhorar, de dar um upgrade em todas as situações com muito amor, com muito carinho, trazendo alegria, trazendo coisas boas. Então, olha a nossa responsabilidade. Quantas vezes, sem pensar, a gente foi lá, compartilhou aquela notícia, que não era uma notícia necessariamente assim, né, sem a sua validação, sem o seu reconhecimento, mas que era uma notícia que só falava de coisa ruim, e aí a gente já sabe que aquela pessoa que a gente compartilhou já tem essa rotina de consumir conteúdos ruins, a gente vai lá e manda mais uma coisa ruim para a pessoa. Nós estamos sendo caridosos? Não. Ah, tem aquele grupinho do WhatsApp, né? Tá a galera lá da escola, da faculdade, do trabalho. Aí fica se falando no privado, falando mal do outro, fazendo intriga, fazendo fofoca. A caridade não tá aí, gente. A caridade não tá. Nas nossas próprias redes sociais, quando a gente vai se expor, ou seja, a gente vai falar, né? Eu gosto de falar nos stories. A gente vai falar nos stories, a gente vai se expor e vai falar só sobre coisa ruim, vai só criticar o outro, vai só julgar, vai só fazer esses movimentos de depreciar realmente alguma situação que está acontecendo. A caridade não tá aí. Porque a caridade, ela, olha só, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre.
A caridade também é um grande movimento de nós silenciarmos a nossa mente um pouquinho, não de tirar totalmente o poder dela de nos falar, né? Ou seja, da nossa comunicação mental, mas a gente silenciar o que é ruim na nossa mente, para que quando a gente for expor, a gente for falar, a gente for ter contato com as pessoas, que nós tenhamos um cuidado especial no que é que nós estamos passando adiante. Isso também é caridade. Pegar, ir lá na distribuição, ajudar a montar kit de alimento, kit de higiene, kit de roupa, pegar, fazer aquela limpa no nosso roupeiro, separar as roupas lavadas, dobradinhas, só roupas boas para serem utilizadas. Isso é caridade e são movimentos extremamente importantes, que nós nos vinculamos periodicamente e tá tudo bem. Agora, no nosso dia a dia, são essas pequenas coisas que nós podemos fazer para ajustar os nossos comportamentos vinculados ao Cristo. Porque ser cristão todo dia é viver a caridade. Ser caridoso é ser cristão. E o que Jesus nos ensinava? Ser manso, né? Ser pacífico. Ouve, pensa primeiro antes de falar. Procure trazer amor em tudo que você faz. Analise, mas não julgue. Procure auxiliar, mas também entenda os momentos de auxiliar. Isso é ser caridoso. Isso é a gente entregar a nossa existência, a nossa vivência junto à caridade. Então, a gente não precisa necessariamente todos os dias viver naquele movimento e largar tudo, vender tudo que a gente tem, né? Entregar para os nossos irmãos que estão em necessidade. Não é bem por aí, né? Existem missionários que vêm com esse projeto de fazer coisas assim. Mas nós, né, os réis mortais, vamos falar assim, em grande maioria, nós aqui reencarnados, a gente veio para viver o dia a dia, para levantar, para escovar os dentes, fazer nossa higiene, ir trabalhar, ir estudar, né? Vai para a escola, vai para a faculdade, ajuda em casa, faz o que pode fazer e envolve esse grande movimento de olhar para o outro, olhar para o lado antes de qualquer uma das suas ações. Isso é a caridade no nosso dia a dia. Convidar um amigo para assistir um filme legal, sabe aqueles filmes que dão um upgrade na gente? Eu tô meio down hoje, não tô me sentindo muito bem, e aí você chama a pessoa, vem assistir um filme aqui em casa, ou olha só, assiste esse filme que ele é super legal, um filme que anima a gente. Isso é caridade. Ligar para a pessoa e dizer assim, tava pensando aqui em ti, e aí, como é que estão as coisas? Isso é caridade. Ver que a nossa mãe, o nosso pai, aquela pessoa importante da nossa família que mora com a gente ou que está ali com a gente naquele momento, precisa de uma ajuda para carregar uma compra, para lavar uma louça, estender uma roupa. Isso é caridade. A gente pensa muito que coisas que fazem parte do nosso dever, da nossa obrigação, né, enquanto seres encarnados aqui nesse planetinha, não podem ter caridade. Por exemplo, eu tenho que ir para a faculdade é uma obrigação, tenho que ir para a escola é uma obrigação. Como é que eu vou envolver a caridade aí? Gente, até na forma como nós damos bom dia para o outro, a gente coloca a caridade. Porque eu posso chegar na sala de aula e falar assim, pausa que eu vou interpretar agora, vocês vão descobrir que eu sou uma ótima atriz, né? Vamos ver. Bom dia. Posso chegar assim, tá? Assim, nessa vibração, nessa energia, aquela cara, né? Bom dia. Ou eu posso chegar assim, bom dia, que bom estar aqui com você, eu estava com saudade, eu gosto muito da sua aula, elogiar, reconhecer a pessoa, dar aquele abraço no seu colega, né? A gente passou tanto tempo sem poder abraçar, cadê a nossa rotina do abraço? Tudo isso é caridade. São pequenas coisas, pequenas mudanças que nós fazemos dentro do nosso dia a dia que estão vinculadas com a caridade que Jesus veio trazer. Quando a gente passa por alguma situação mais desafiadora, no estágio, no trabalho, que a gente tem que lidar com aquela pessoa que é um pouco mais complicada para nós, ao nosso ver, né? Lembrando que como nós enxergamos a vida é diferente da realidade, então como nós enxergamos aquela pessoa não é necessariamente o que realmente é, mas é o que nós estamos atribuindo a ela, e aí ao nosso ver a pessoa é complicada, beleza, e a gente tem que lidar com aquela pessoa. Nós podemos escolher em lidar com a pessoa com rigidez, com violência na fala, com grosseria, ou até mesmo com isolamento, ou nós podemos lidar com aquela pessoa com o amor do Cristo. Que é o quê? Às vezes a gente tem os impasses e ao invés da gente sentar e perguntar como eu posso te ajudar hoje? Como é que eu posso ser melhor para você? A gente prefere julgar, né? E a gente entra num ciclo que não está nem um pouco dentro da caridade. Então, meus queridos, a caridade ela não está lá longe.
ela não tá lá inacessível. A caridade, ela não tá difícil de chegar aqui na nossa mãozinha, ou seja, né, no nossa dimensão de poder para que a gente consiga exercê-la. A caridade já está em nós, ela é inerente, ela veio junto com o amor que Cristo deixou para nós. É só a gente botar em prática. Então comece a perceber quantas vezes aí no seu dia, Popper, você, por motivos diversos ou por estar no famoso modo sobrevivência, que às vezes a gente entra, né? A gente está no modo automático, você não percebe que você poderia ter feito algo para deixar alguém feliz, para auxiliar alguém, para estar ali sendo presença naquele momento, porque a caridade também é isso, viu? Muitas vezes, quando a gente tem aquela pessoa que está um pouco mais triste, aquela pessoa que está um pouco mais fragilizada no momento, a gente não precisa falar nada. Só a nossa presença ali, que já está com bons pensamentos alinhados no Cristo, a caridade já está se manifestando e a pessoa já está sendo atendida, curada, né? Já está se sentindo melhor só com a nossa presença. Então, a caridade também é silêncio nesse aspecto, da gente saber ficar em silêncio quando o outro só precisa falar, botar para fora, ou só realmente quer uma companhia ali. Para pensar quantas vezes você já deixou de fazer isso. E por que eu faço esse convite? Porque eu paro para pensar também. Mas eu não paro para pensar naquele pensamento que é autodestrutivo, sabe? Nossa, eu poderia ter feito assim, eu deveria, o famoso ia, né? Eu poderia, eu deveria, né? Mas eu olho assim, ok, nessa situação eu deixei de fazer isso, então eu vou prestar atenção para que na próxima vez que aconteça algo parecido, eu haja assim. Essa autoanálise, gente, não é caridade só com o outro, é caridade para com nós mesmos também. Cada vez que a gente cuida da nossa higiene pessoal, cada vez que a gente toma banho, cada vez que a gente se cuida da nossa alimentação, aqui, ó, cadê a turma da água? Se hidrata bem, isso é caridade para com nós mesmos também. Saber a hora de colocar mais esforço e a hora de parar também é caridade para com nós mesmos. Quando a gente está meio mal, ao invés da gente simplesmente se jogar na cama, ficar ali, ó, rolando feed, vai no centro espírita, toma um passe. Isso é uma forma de ser caridoso com nós mesmos. Então, que a gente possa reconhecer esses movimentos do nosso dia a dia, se entender melhor e se avaliar. Ok, se até agora eu estava indo no automático, agora eu já tenho informação. Beleza, então a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu vou viver aqui, ó, essa caridade aqui que Paulo nos fala, né? Que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Por quê? Porque a caridade ela está resumida no amor. E o amor nos fortalece. O amor é o sentimento que vai nos preparar para absolutamente tudo. Tanto as grandes tristezas quanto as grandes alegrias. E eu deixo aqui um challenge, um desafio para você, Popper. Pare um momento para olhar para o lado, para uma pessoa que precisa conversar, para um amigo que faz tempo que você não vê, para aquela pessoa assim, que você gosta e talvez não esteja se comunicando tanto. Manda uma mensagem para essa pessoa e diz que ama ela. E faz o teste, me diz depois como é que você vai se sentir. Porque nesse movimento tão tecnológico que a gente está vivendo, né, a gente esquece um pouco de falar que ama as pessoas. Se dizer bom dia da tonalidade correta, né, trazendo alegria, é uma forma de caridade. Falar que a gente ama alguém também é. Bem como pedir desculpas, tá? Então vamos se ligar, gente. A caridade tem várias formas de ser manifestada. Ela pode estar lá nas ações sociais que a gente deve se vincular, porque quando a gente se vincula aqui, ó, a vibração é outra, meu povo. Façam um teste, porque é outra mesmo. Eu adoro todos esses movimentos sociais que as casas espíritas e diversas outras religiões e ONGs se vinculam. É muito bom a gente participar. Mas ela também está aqui, ó, no nosso campo de ação, na nossa volta de poder, para que a gente possa agora, neste exato momento, ser um pouquinho mais caridade do que nós fomos ontem, ok? A gente não precisa de muito para ser caridoso. Lembra o que a gente precisa? Amor e vontade. Isso eu tenho certeza, Popper, que você aí, ó, você mesmo que está aí me ouvindo, você já tem um coração cheio de amor e eu sei que você tem vontade. Então, não segure isso só para você, tá? Se solta para a vida e vamos viver a caridade todos os dias, porque afinal de contas, isso faz mais bem para nós do que para o outro. Vocês vão percebendo ao longo do caminho e como a gente cresce quando a gente olha para o lado. Certo, pessoal?
Espero que esse recado aqui possa ser útil para você, para que a gente possa sair mesmo desse movimento automático, começar a viver com mais intenção, com mais propósito, com mais amor e prestar atenção realmente no que a gente está fazendo. Quando a gente entra nesse movimento, nós evoluímos num nível mental que vai nos ajudar não só a esse movimento que a gente tem, né, de crescimento humano, de crescimento do espírito também na nossa jornada eterna, como também no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento mental, porque a gente aprende coisas, no nosso crescimento acadêmico, a forma como a gente vê os estudos, ela é diferente, nas nossas relações. Então, a caridade, ela é como se fosse o combustível que vai dar aquele boost para a gente conseguir chegar em lugares que a gente nem acreditaria que chegaria. E olha, eu vou falar para vocês, a gente chega, viu? Eu cheguei, você chegou e nós vamos daqui para frente, ó, ao invés de ser daqui para frente só para trás, que nem tem aquele meme, é daqui para frente só para cima. Porque a caminhada, ela pode até ser longa, mas com Jesus, ela é muito boa. A gente se vê numa próxima. Beijo no coração. Tchau!